Olá, pessoal! Nessa nossa aula, nós vamos começar tentando entender aí um conceito muito importante em demografia, que é o conceito de crescimento vegetativo. Então, vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, pessoal, é importante a gente tentar entender o que é que nós estamos chamando de crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural. Nós vamos dizer, numa equação algébrica, que crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Tudo bem? O que é importante aqui, pessoal? Não pode inverter os termos. É sempre natalidade menos taxa de mortalidade. Portanto, quando eu quero considerar o meu crescimento vegetativo, eu posso dizer que o crescimento vegetativo, ele poderá ser positivo quando a taxa de natalidade for maior que a taxa de mortalidade. E, nesse sentido, a população continua crescendo. Taxa de natalidade maior que taxa de mortalidade. Mas eu posso imaginar um crescimento vegetativo nulo, também chamado de neutro, que é quando eu tenho a taxa de natalidade igual à taxa de mortalidade. Um exemplo muito interessante, nos dias de hoje, é a França, que está muito próxima dessa condição. E, finalmente, eu posso ter um crescimento vegetativo negativo, que é quando eu tenho uma taxa de natalidade menor que a taxa de mortalidade. Lembrando que aqui eu posso ter duas hipóteses, Eu posso ter lá, uma queda muito pronunciada na taxa de natalidade. É o que ocorre, por exemplo, com alguns países nórdicos, como a Islândia. A Islândia está vivendo um crescimento negativo, porque ela tem uma queda muito pronunciada na taxa de natalidade, mas eu também posso vislumbrar crescimento negativo por um aumento muito significativo na taxa de mortalidade. Observe, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, vários países passaram a ter um crescimento negativo, não porque estava nascendo poucas crianças, mas porque estava morrendo muita gente. Então, o crescimento é negativo pela taxa de mortalidade. O exemplo aqui, foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil hoje se encontra em qual condição, professor? O Brasil se encontra nessa condição, crescimento positivo. A nossa taxa de natalidade ainda é maior do que a taxa de mortalidade, embora nós venhamos a nos encaminhar no futuro para uma condição de crescimento vegetativo nulo ou neutro. Dito isso, a pergunta é, existe diferença, professor, entre a taxa de crescimento vegetativo e o crescimento populacional? Tem. Vamos verificar o que é? Vamos apagar aqui para a gente tentar entender. Então, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho uma diferença fundamental entre o chamado crescimento vegetativo, que nós já sabemos que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, daquilo que nós chamamos de crescimento populacional. O crescimento populacional, ele é igual ao crescimento vegetativo menos o chamado saldo migratório.
Bom, professor, mas o que é o saldo migratório? Quando nós falamos de migração, nós estamos falando de deslocamento populacional. Saldo migratório vai incluir todas as pessoas que entram no meu país, portanto, o saldo de imigrantes, menos o volume de pessoas que saíram do meu país, que é o conceito de emigrante. Imigrante é aquele que entra, emigrante é aquele que sai. Então, saldo migratório é o resultado dos imigrantes menos os emigrantes. Todos aqueles que entraram no país, menos todos aqueles que saíram do país. Óbvio que se o volume de entrada for maior do que a saída, o crescimento populacional será maior que o crescimento vegetativo. Se a quantidade de pessoas que saem é maior do que entra, o crescimento populacional será menor do que o crescimento vegetativo. Tudo bem? Tranquilo? Bacana? Então, pessoal, o crescimento pode ser vegetativo ou populacional. Crescimento vegetativo, diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Crescimento populacional é igual a crescimento vegetativo menos o saldo migratório. Saldo migratório, imigrante menos emigrante. Todos os que entram, menos todos os que saem. No Brasil, o crescimento populacional não é significativamente importante, porque eu não tenho mais levas maciças de pessoas entrando e nem saindo, embora no passado ele tenha sido relevante, porque o volume de imigrantes estrangeiros, africanos para o Brasil e europeus foi muito significativo para compor a população brasileira. Tá bacana? Bom, nós temos um outro aspecto interessante que nós temos observado nos últimos anos, que é a queda da taxa de mortalidade infantil. Opa, vamos colocar na tela. Então, apagando aqui, nós temos um outro indicador bacana, que é a queda da mortalidade infantil. Nós estamos considerando a mortalidade infantil como aquela taxa do número de crianças que vêm a óbito com menos de 5 anos de idade. Então, a taxa de mortalidade infantil, número de óbitos em crianças com até 5 anos de idade. É isso que nós consideramos como mortalidade infantil. E nós estamos observando uma queda. A pergunta é por quê? Né? Primeiro, pessoal, hábitos de higiene. Aumenta em território brasileiro os hábitos de higiene, sobretudo os pais e parentes próximos que cuidam dessas crianças, que passam a fornecer para elas um cuidado diário de higiene, como, por exemplo, banho diário, como, por exemplo, lavar as mãos, como, por exemplo, a higiene bucal, e os mesmos hábitos para os cuidadores, banho diário, lavar as mãos. Hábito de higiene permite a redução da mortalidade infantil. Outro elemento, o chamado acompanhamento pré-natal. O acompanhamento pré-natal é o acompanhamento médico, muitas vezes psicológico, nutricional, vacinal da mãe, da gestante. Quanto melhor o acompanhamento pré-natal, que, repito, é um acompanhamento médico,
muitas vezes ele pode ser nutricional, sobretudo para reduzir, né, a questão da insuficiência alimentar das mães, vacinal, a cobertura vacinal de vacina das mães, e até um acompanhamento psicológico permite garantir, né, uma probabilidade, né, menor de mortalidade infantil. Outro elemento que contribui para isso é o aumento da escolaridade da mãe. Pesquisas que foram feitas pelo IBGE nos mostram que mães que têm um nível de escolaridade maior têm uma taxa de mortalidade infantil menor, muito possivelmente porque faz um pré-natal mais adequado, porque tem hábito de higiene adequado, porque faz uma alimentação da criança adequada, e isso reduz a mortalidade infantil. Outro elemento chave aqui, a cobertura vacinal. Hoje, o calendário vacinal no Brasil, sobretudo para crianças até 5 anos de idade, ele é muito extenso, é considerado referência no mundo inteiro. Essa é uma coisa positiva que o Brasil consegue, né? O nível de cobertura vacinal, sobretudo para crianças de até 5 anos de idade, no Brasil é muito alta. E essa cobertura vacinal é que garante, né, uma mortalidade menor. Um outro elemento, o aumento da segurança alimentar. À medida em que mãe e filho têm uma segurança alimentar melhor, eu tenho menor incidência da fome crônica e da fome episódica, a tendência é de que nós tenhamos uma mortalidade infantil menor. E o último elemento, professor, né? O avanço no saneamento básico. Observe, pessoal, que o saneamento básico no Brasil ainda não avança, repito, na velocidade e na qualidade que nós gostaríamos, mas é melhor do que já fora no passado. Lembrando que saneamento básico implica 3 questões, né? A água potável, tratada, encanada e distribuída, e o recolhimento e tratamento do lixo urbano e do esgotamento sanitário. Isso permite, né, por exemplo, que as crianças sofram menos, né, de doenças ligadas a verminoses, que sofram menos de desidratação e que, portanto, tenham, né, uma sobrevida maior. Portanto, hábito de higiene, acompanhamento pré-natal, aumento da escolaridade da mãe, cobertura vacinal, segurança alimentar, saneamento básico, tem permitido o Brasil diminuir drasticamente a mortalidade infantil. Só para te dar um número, entre o ano de 1990 e 2010, o Brasil reduziu em 80% a mortalidade infantil no nosso país. Então, embora nós tenhamos inúmeros problemas no nosso país, nós ainda temos alguns indicadores muito positivos, e esse é um deles. Vamos apagar aqui para a gente visualizar lá o nosso material. Estão apagando. Vamos ver lá o que a gente acabou de dizer. Quando nós olhamos, pessoal, né, para a mortalidade infantil do Brasil, observe como que entre o ano de 2000 e o ano de 2010 ele foi reduzido, né? Essa taxa que estava em 29 óbitos a cada grupo de 1.000, esse símbolozinho aqui, ó, 29,7, se eu botar o símbolo de porcentagem, é a cada grupo de 100. Se eu botar uma bolinha aqui do lado, é a cada grupo de 1.000. Então, nós tínhamos 29,7 óbitos a cada grupo de 1.000 em 2000, e esse número caiu para 15,6 óbitos no ano de 2010. Na região norte,
ele ainda é muito numeroso, né? De 29, mas caiu para 18. No Nordeste, que era de 44 óbitos em cada grupo de 1.000, caiu para 18. No Sudeste, de 21, caiu para 13. No Sul, de 18, caiu para 12. E no Centro-Oeste, de 21, caiu para 14. Então, em todas as macro-regiões brasileiras, se verificou uma queda da mortalidade infantil. Dito isso, né, nós já entendemos lá o que vem a ser o crescimento vegetativo, tudo bem? Lembrando que crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A natalidade em 1940 era de 44 crianças a cada grupo de 1.000, a mortalidade era de 20,9 a cada grupo de 1.000, logo o crescimento vegetativo era de 2,35. No ano de 2000 a 2010, a natalidade caiu para 18 a cada grupo de 1.000, a mortalidade 6,35 a cada grupo de 1.000, resultado crescimento vegetativo de 1,17, considerado na prática reposição populacional. Dito isso, a expectativa de vida do brasileiro vem subindo. Observe lá, pessoal, ano de 2000, 2009 e 2010. Né? Na média, o Brasil no ano de 2000 vivia 70 anos e isso subiu para 73,5. Os homens vivem menos. Viviam em média 66, agora vivem 69. As mulheres vivem mais, viviam 74, agora vivem 77. Tudo bem? Isso é reflexo, né, de uma melhoria, ainda que insuficiente, ainda que na velocidade que nós não desejamos, mas uma melhoria das condições de vida do nosso país. Nossa tarefa agora é entender um gráfico que nós chamamos de pirâmide etária. Então a pergunta é, professor, o que é pirâmide etária? Pirâmide etária é um gráfico que me permite saber a composição de idade e de gênero, masculino ou feminino, de uma determinada população. Composição etária, idade e de gênero. Vamos entender isso? Vamos puxar o quadro em branco aqui para você, né? Então, o nosso bate-papo agora se refere lá ao conceito de pirâmide etária. Pirâmide etária vai me dar lá a composição de idade. Portanto, composição etária e a composição de gênero de uma determinada população. Lembrando que o IBGE, vamos corrigir aqui. Lembrando que o IBGE, ele faz uma classificação etária da população brasileira, que é a seguinte: a população de 0 a 19 anos, ele vai dizer que é a população jovem, que forma lá o que nós chamamos de base da pirâmide. A população de 20 a 59 anos é a população adulta, que forma o corpo da nossa pirâmide, e a população de 60 anos ou mais, né, é a população idosa, que forma o ápice da nossa pirâmide. Esse ápice, às vezes, é chamado de cume da nossa pirâmide. Então, a partir da composição etária, a gente consegue definir
como que era a pirâmide etária brasileira até a década de 1980 e qual é a transição que nós estamos vivendo para o momento atual. Observe que quando nós analisarmos uma pirâmide etária, nós vamos fazê-lo de baixo para cima, analisando a base, depois o corpo, depois o ápice. E só de olhar a pirâmide, e você vai poder fazer isso na hora da prova, você consegue extrair uma série de informações a respeito daquela população. Bacana? Então vamos fazer isso aqui, né? Vamos apagar o nosso quadro e vamos construir a nossa pirâmide, que genericamente nós vamos chamar de pirâmide do tipo 1. Tudo bem? Então nós temos aqui uma pirâmide que nós vamos chamar de pirâmide do tipo 1. A nossa pirâmide vai ter basicamente esse formato. E aí nós já sabemos, né, que a população de 0 a 19 anos forma a base da nossa pirâmide, população de 20 a 59 anos forma o corpo da nossa pirâmide, população adulta, população de 60 anos ou mais forma lá o ápice da nossa pirâmide. Então aqui a população é jovem, aqui a população é adulta e aqui a população é idosa. O que é importante? Nós vamos partir da análise de baixo para cima. Então vamos lá. Primeiro, olhando a base dessa pirâmide, nós diríamos que ela é uma base larga. Se ela é uma base larga, é provavelmente porque nascem muitas crianças nesse país. Logo, eu posso concluir que a taxa de natalidade nesse país é alta. Bom, se eu sei que a taxa de natalidade é alta, eu posso concluir que provavelmente o crescimento vegetativo desse país será positivo. Porque eu terei, então, que taxa de natalidade é maior do que taxa de mortalidade. Um país que tenha a maioria da população como uma população jovem, tem que pensar em 3 políticas públicas, né? A preocupação do gestor público deverá estar focada, né, em educação, porque esses jovens vão chegar, né, ao sistema educacional. Eu deverei me preocupar com a saúde, de um lado, a saúde da gestante e também a saúde das crianças, e haverá de ter uma preocupação com a questão do emprego, porque esses jovens chegarão ao mercado de trabalho. Tudo bem? Então vamos ver se a gente consegue entender de novo. Nós estamos dizendo que a base da pirâmide é larga. Logo, a população de 0 a 19 anos, população, né, jovem, é muito extensa. Provavelmente porque a taxa de natalidade é alta. Se a taxa de natalidade é alta, provavelmente o crescimento vegetativo é positivo. Taxa de natalidade maior que taxa de mortalidade. Se o crescimento é positivo e a taxa de natalidade é alta, a preocupação do gestor público deverá ser com a educação, porque esses jovens chegarão ao mercado educacional, saúde da gestante das crianças e a questão do emprego. Dito isso, a gente vai para o corpo da pirâmide. Observe que comparado à base e ao ápice, ele é médio. A maioria das pessoas que exerce atividade remunerada está no corpo da pirâmide, é a população adulta, e esse corpo da pirâmide é que representa a maior parte do mercado consumidor. Se o corpo é médio, o mercado consumidor também deverá ser médio.
Então, eu tenho um mercado consumidor formado pelo corpo da pirâmide, população adulta, que se apresenta como um mercado consumidor médio. Mas observe agora o ápice lá da nossa pirâmide. O ápice é estreito. Ora, no ápice está a população de 60 anos ou mais. Se o ápice é estreito, significa dizer que a chamada expectativa de vida, também conhecido como longevidade, quantidade média de anos que uma pessoa vive ao nascer em determinado país, é uma expectativa de vida baixa, porque poucas pessoas chegam na fase idosa. Ora, um país que tenha uma taxa de natalidade alta e uma expectativa de vida baixa, nós diríamos lá que é um país subdesenvolvido. E, portanto, nós temos toda uma caracterização de um país sem sequer saber o nome, apenas analisando da base até o ápice da nossa pirâmide. Tudo bem? Recordando, se a taxa de natalidade é alta, se a expectativa de vida é baixa, provavelmente esse país é um país subdesenvolvido. Porém, o Brasil está saindo dessa pirâmide do tipo 1 e indo para uma pirâmide que nós vamos chamar do tipo 2. Vamos ver o que é que acontece? Vem para cá. Apagando aqui. Nós temos uma segunda pirâmide etária, que nós vamos chamar de pirâmide do tipo 2. Essa pirâmide etária terá a seguinte conformação. Então, pessoal, nessa nossa pirâmide etária aqui, eu terei aqui, nessa faixa, a população de 0 a 10 anos, aqui de 11 a 20, aqui de 31 a 40, perdão, corrigindo aqui, de 21 a 30, aqui a população de 31 a 40 anos, aqui a população de 41 a 50, aqui de 51 a 60, 61 a 70, 71 anos até a 80. Lembrando que a pirâmide etária, do lado esquerdo ficam os homens, do lado direito ficam as mulheres, por convenção internacional. Eu já sei que a população jovem é a população de 0 a 19 anos. Então, aqui eu tenho a base, que é a população jovem. Depois, eu tenho a população adulta, que forma o corpo. E, finalmente, eu tenho aqui o ápice da nossa pirâmide, que é a população idosa. De novo, o que nós vamos fazer? Avaliar de baixo para cima. Observe que, se comparado àquela pirâmide anterior, a base encolheu. Se a base encolheu, provavelmente a taxa de natalidade é baixa. Se a taxa de natalidade é baixa, muito provavelmente o crescimento vegetativo desse país tenderá a ser nulo e, no futuro, negativo. Porque o número de jovens está encolhendo a cada ano. Observe, pessoal, que a preocupação aqui não será mais a saúde da gestante da criança
a educação e o emprego, porque eu tenho um número cada vez menor de população jovem. Observe agora o corpo da pirâmide. Ele é bastante largo se comparado à base e se comparado ao ápice. A maioria da população está na faixa etária adulta, que é uma faixa etária não dependente, porque o jovem e o idoso é dependente, né, na maioria das vezes, de atenção e muitas vezes dependente financeiramente da própria família. Então, como a maioria da população é adulta e trabalha, o mercado desse consumidor desse país é um mercado consumidor alto. Observe agora o ápice da pirâmide. Em vez dele ter apenas um gominho, ele tem 2 gominhos. Então, a população que vivia até 70, agora vive até 80. Então, a expectativa de vida é maior. Então, aqui eu tenho mais expectativa de vida, que é a quantidade média de anos que uma pessoa vive ao nascer em determinado país. Se a expectativa de vida é maior, a preocupação agora do gestor público se volta para a população idosa. Então, qual é a preocupação? A preocupação passa a ser a previdência e a assistência social, passa a ser a acessibilidade, porque esses idosos vão perdendo capacidade locomotora, né? Há uma preocupação com a saúde dos idosos. Então, observe que é exatamente o que acontece com o Brasil. O Brasil está envelhecendo. Qual é a nossa preocupação hoje? Previdência social, porque eu tenho um número cada vez menor de jovens contribuindo e um número cada vez maior de idosos usufruindo do sistema. O sistema começa a entrar em desequilíbrio. A preocupação é assistência social para o idoso, porque muitas vezes ele carece de condições mínimas de sobrevivência digna. Então, muitas vezes, o amparo ao idoso, né, as condições de cuidado desse idoso, de alimentação, de medicamento, de acesso à saúde, é prejudicado. O Estado brasileiro tem que ter política pública de assistência social. Eu começo a ter problemas com a acessibilidade, porque o idoso perde força física, ele perde elasticidade, flexibilidade, ele perde agilidade e, portanto, tem maior dificuldade para subir escada, para subir no ônibus. Muitos deles são cadeirantes, muitos deles têm que ter barra de segurança, tem que ter faixa antiderrapante, porque senão vão se acidentar. Eu começo a ter uma preocupação com a saúde dos idosos, a saúde física e a saúde mental. 1/3 dos idosos sofre de depressão. Então, há de se ter política pública para esse grupo, campanha de vacinação para esse grupo. Então, deixa eu pensar, se o país tem uma taxa de natalidade baixa e uma expectativa de vida alta, sob o ponto de vista demográfico, esse país é um país desenvolvido, demograficamente, que é exatamente o que está acontecendo com o nosso país. Nós estamos saindo daquela pirâmide etária do tipo 1 e nos encaminhando cada vez mais para a pirâmide etária do tipo 2. Tudo bacana? Legal? Vamos visualizar isso? Vem comigo. Vamos apagar aqui. Para a gente entender o seguinte. Observe lá, pessoal, que o Brasil está saindo desta pirâmide
para esta pirâmide. Esta pirâmide aqui é da década de 1980 no Brasil. E essa daqui, a de 2010. Lembrando, os homens estão no lado esquerdo, as mulheres no lado direito. Tudo bem? Por convenção. Aqui, essa pirâmide etária, né, dividiu a população de 4 em 4 anos. 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24 e assim sucessivamente. Na prova pode estar de 5 em 5, de 10 em 10, mas isso aqui é o mais usual. Tudo bem? O Brasil sai da pirâmide do tipo 1 e vai para do tipo 2. O Brasil está passando por uma transição demográfica de um país jovem para um país adulto e de idosos. Isso aqui significa dizer que eu estou passando, né, por um país demograficamente subdesenvolvido para um país demograficamente desenvolvido. Quer ver como é que isso aconteceu? Olha para cá. Essa transição demográfica no Brasil, ela ainda está acontecendo. Então, o Brasil está vivendo um momento agora que nós chamamos de janela demográfica. O que é uma janela demográfica? É quando eu reduzir, né, significativamente o número de jovens e ainda não tenho um número excessivamente elevado de idosos. Sai de um país jovem, vai para um país, né, que ainda não é excessivamente de idoso, significa dizer que a maioria da população brasileira é hoje uma população adulta. E essa população adulta é aquela que gera emprego e renda. E, portanto, a taxa de dependência, que é o número de jovens e adultos em relação, a taxa de dependência, que é o número de jovens e idosos em relação à população adulta no Brasil, hoje é menor do que fora no passado. Todos os países se apropriaram dessa janela biológica para dar um salto, né, e permitir, então, que a maioria dos recursos ficasse focada no desenvolvimento tecnológico, da ciência, da educação, da infraestrutura, da consolidação das instituições, para que o país alcance o desenvolvimento econômico. Essa janela biológica brasileira se abriu em 2000 e vai se fechar em volta de 2035, 2040, quando então o volume de idosos em relação ao número de jovens será muito grande. E aí o Brasil vai começar a ter que dedicar cada vez mais recursos para o cuidado e assistência dos idosos e, portanto, a janela biológica se fecha. Porque o que é a janela biológica, né? É a relação de dependência entre o número de jovens e idosos em relação à população adulta. Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. O Brasil está passando agora pelaquilo que nós chamamos de janela, abre aspas para esse termo, janela demográfica. A janela demográfica ocorre quando há uma queda na taxa de dependência. Bom, mas aí vem a sua pergunta. O que é a taxa de dependência? A taxa de dependência é lá o número de jovens e idosos em relação à população adulta. Então, observe, hoje eu tenho
uma queda muito pronunciada no número de jovens e ainda não tenho um número excessivamente alto de idosos em relação à população adulta. Então, se abriu uma janela demográfica. A taxa de dependência caiu. Quando há uma queda na taxa de dependência, o país tem que aproveitar a oportunidade para poder investir em condições estruturais de desenvolvimento. Educação, ciência, tecnologia, infraestrutura básica, produtiva, reforçar as instituições, a democracia, para que o país possa alcançar o desenvolvimento futuro. Tudo bacana? Legal aqui, né? Então vamos voltar para lá. O que está acontecendo com o Brasil hoje, pessoal? Nós colocamos aqui a pirâmide etária de 2013 e a sua projeção para 2040 e 2060. Observe que a trajetória, né, é de afunilamento, né, da base da pirâmide, que vai ficando cada vez mais estreita. Inicialmente, o alargamento do corpo da pirâmide e, mais tarde, o alargamento do ápice. Então, é exatamente uma transição demográfica que o Brasil está executando, já começou a executar lá desde a década de 1980, e que a gente vai consolidar entre 2040 e 2060. Tudo bem? Bacana? Então, pessoal, qual é a grande questão? É que a gente tem que ter a clareza que nós estamos vivendo a chamada janela biológica. E essa janela biológica nos coloca a oportunidade, né, de criar condições estruturais para o desenvolvimento brasileiro. Quando nós falamos de condições estruturais, são aquelas que estão na estrutura, na forma como a economia brasileira está organizada. E aí, haverá de ter investimentos intensos em educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, lembrando que a palavra infra significa dentro, né? Então é a infraestrutura básica e a infraestrutura produtiva. Professor, o que é uma infraestrutura básica? É aquela que diz respeito lá a saneamento básico, a moradia, mobiliário urbano, urbanização, asfaltamento, iluminação pública e por aí vai. O que é a infraestrutura produtiva? Portos, aeroportos, estradas, armazéns, linhas férreas, telecomunicação, geração e transmissão de energia elétrica, dentre outros. O Brasil tem que aproveitar para dar esse salto de infraestrutura. E o Brasil tem que reforçar as instituições. E reforçar a instituição significa garantir transparência no gasto público, significa reduzir a corrupção, garantir a cidadania, reforçar a democracia, que é a participação popular na formulação e no julgamento de políticas públicas. É isso que vai garantir o desenvolvimento de longo prazo no nosso país. Então, a janela biológica está posta exatamente para a gente aproveitar isso aqui. Beleza? Então, apagando aqui e já encerrando a nossa aula do dia de hoje, né? Bom, pessoal, com isso então, né, a gente chega ao finalzinho dessa aula. Eu quero desejar para vocês bons estudos, um grande abraço e até um próximo encontro. Até lá!